Olá, amados. Aqui é o pastor Israel Silva falando da lição 4 da EBD, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa oportunidade, vamos falar de 7 coisas que o Senhor Jesus falou e que afetam tua vida desde teu nascimento. A propósito, quando prego ou ensino a palavra de Deus, estou fazendo o que eu mais gosto na vida. Você pode ser parceiro ou parceira disso, se discutir, compartilhar, comentar, inscrever-se no canal e clicar no gostei. Certamente o nosso Deus vai te recompensar por isso, como já está acontecendo com os que assim vêm fazendo. Falando então sobre essa lição, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é baseada no texto bíblico de João, capítulo 1, versículos de 1 a 14, sendo o texto áureo assim escrito: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. A proposta da revista sugere uma abordagem acadêmica, justamente como vem sendo nas lições anteriores desse trimestre. Aos que desejarem ter um acesso com esse viés, sugiro assistir ou rever os vídeos anteriores postados neste canal. O canal é Israel Silva EBD. Especialmente os de título Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter, e também a outra lição que é intitulada A Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. Assim sendo, vamos aproveitar essa oportunidade para falar de 7 coisas que o Senhor Jesus falou e que afetam tua vida desde teu nascimento. A tua vida e a minha. Os que assistirem ou não este vídeo. Adianto que as palavras de 1 a 7 são igualmente importantes, assim como tudo que o Mestre Jesus falou o é. Bom, então falando sobre as 7 coisas que Jesus disse, número 1, Jesus disse a Filipe, isso está em João capítulo 14, versículo 9, quem vê a mim, vê ao Pai. É outra situação, disse, como registra João, no capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Também está escrito que Deus é luz, isso em 1 João capítulo 1, versículo 5. Assim como toda luz emite claridade e calor, sem podermos ver o calor, mesmo sentindo, assim também vemos o Deus Pai por meio de seu Filho. Também podemos sentir o Pai quando nos dirigimos a Ele em nome do Filho, como está escrito em João capítulo 15, versículo 16. Assim está escrito, assim, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Palavras do Mestre Jesus. A segunda coisa que Jesus falou, que também afeta a sua vida desde seu nascimento, está em Marcos capítulo 10, versículo 14, quando Jesus disse: Deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Significa dizer que todos nós nascemos com o passaporte carimbado para o céu. Porém, quando adquirimos entendimento, o passaporte vence. Só sendo renovado quando nascermos de novo, como falaremos no item 4. Mas ainda sobre esse número 2, mulheres e crianças na Palestina, naquela época, não recebiam a importância que hoje recebem no Ocidente. Ali não eram sequer contados, o que fica evidenciado no relato da multiplicação dos pães, que está em Mateus 14, capítulo 14, versículo 21 e capítulo 15, versículo 38. Nessa exposição, Mateus registra que foram cerca de mais de 4 mil homens, aí coloca além de mulheres e crianças. Então, que mostra que havia uma atenção muito inferior dada às mulheres e crianças. Até que, à época de Jesus, ele mostra uma proposta diferente. Mostra uma atenção devida às mulheres e às crianças.
No entanto, quando Jesus passava pela Pérea, atualmente, que é a Jordânia, os adultos traziam seus filhos para que Jesus os tocasse e os abençoasse. E parece que o povo ali já se aglomerava quando os discípulos, pensando em ajudar o mestre, pediram que parassem de incomodá-lo com crianças. Então chegamos a essa palavra de Jesus: deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. A terceira coisa que Jesus disse, que afeta a sua vida, é: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso decorre do encontro de Jesus com os saduceus. Saduceus era uma categoria que não... Como vamos dizer? Era uma categoria que não se importava com as questões espirituais. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, os saduceus não acreditavam em céu. E, na verdade, eles estavam no meio religioso, no segmento religioso, no judaísmo, tão somente por questões políticas, para tirar um proveito do meio religioso para seus interesses pessoais políticos. Muito parecido com muita coisa que a gente vê hoje no meio das igrejas. Mas os saduceus, então, para experimentar Jesus, é assim mesmo que fica registrado, aí chega para ele e diz assim: mestre, um certo homem foi casado e depois de certo tempo, não tendo filhos, e a sua esposa, então, se casou com o seu cunhado, o segundo irmão da família. E sucedeu, depois de certo tempo, que esse também morreu e não deixou descendentes. E assim foi o terceiro, o quarto, o quinto, até o sétimo. Casou, e esse também veio a morrer, por fim morreu ela também, e não deixaram descendentes. A pergunta, mestre, aí dizia os saduceus para Jesus: na eternidade, de qual deles ela será esposa? E Jesus foi e respondeu: errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus, pois no céu não se casa nem se dá em casamento. Essa palavra é muito importante, porque, note bem, Jesus diz: errais por não conheceres. Bastante diferente do que se ele dissesse que você está inocentado, ou vós estáis inocentados, vocês estão inocentados por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou dissesse: olha, nenhuma culpa poderá ser lançada sobre vocês. Não é isso. Errais por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. O esforço que o ser humano faz para conhecer a Escritura antes de mais nada, um benefício a si próprio. Porque conhecendo ele mais, conhecendo ele menos, segundo palavras do próprio Jesus, esse conhecimento será cobrado dele. As Escrituras, as coisas que estão escritas, lançadas na Escritura, serão cobradas dele de uma forma ou de outra. A coisa de número 4 que Jesus disse se encontra em João capítulo 3, versículo 7. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Isso Jesus falou para Nicodemos, que foi procurar Nicodemos foi procurar Jesus à noite. E o texto, o João, que é o evangelista, que narra esse episódio, ele escreve com bastante clareza isso. Muito se especula no meio teológico sobre as razões de Nicodemos ter ido procurar Jesus à noite. Mas o que parece que fica claro mesmo nisso é que Nicodemos enfrentava um dilema. Ele tinha, por um lado, ele entendia que era importante ele estar com Jesus, era importante ele conversar com Jesus, era importante ele procurar Jesus. Jesus teria coisas importantes a lhe dizer, porém, ele também ficava receoso de ir durante o dia, porque certamente tinha muitas pessoas que iam vê-lo, e ele, que era um doutor da lei, um homem de boa projeção social,
Então ele também tinha essa preocupação, mas vão viver, me ver conversando com o Nazareno, e ele ainda não é aceito nas camadas sociais, isso pode não ser muito bom para a minha reputação social. E ele ficava nesse dilema, e dessa forma ele acabou indo à noite visitar Jesus. Então eles têm essa conversa. Nicodemos chega falando: bom mestre, bem sei que tu és filho de Deus, que tu sabe todas as coisas. E aí Jesus vira e diz isso para ele: necessário vos é nascer de novo. Quando ele escuta isso, ele diz: mestre, mas como será isso? Porventura pode o homem voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? Como será isso, nascer de novo? Aí Jesus disse: olha, você conhece as coisas naturais, os fenômenos da natureza, e você não conhece as coisas espirituais. Ora, o que nasce da carne é a carne, o que nasce da água é água, o que nasce do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer da água e do Espírito. E aí Nicodemos começou a entender o que Jesus queria dizer com ele, com um novo nascimento, ou seja, a conversão no Senhor Jesus Cristo. Nicodemos, como disse, era um doutor da lei, ou seja, pessoa de referência daquela sociedade, e de tal forma ele fazia o papel de advogado nas demandas da época, como também ele possuía um avançado conhecimento nas questões religiosas. Então, ele, diante desse dilema, acabou indo procurar Jesus à noite. E aí eu faço uma reflexão. E como há Nicodemos hoje, dentro e fora das igrejas. Mas que Deus continue alcançando os Nicodemos, que Jesus tenha misericórdia deles, como alcançou esse aqui de que João fala. A questão de número 5, dentro das 7 coisas que Jesus falou e que afeta a sua vida, afeta a minha vida, afeta a vida de todos, quer creiam, quer não creiam, quer assistam ou não assistam a esse vídeo. A quinta coisa está registrada em Marcos capítulo 2, versículo 10. O Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Jesus, quando na terra, apresentava-se como o Filho do Homem, expressão usada no Antigo Testamento, cerca de 93 vezes no livro de Ezequiel, além de outras 2 no livro de Daniel. Isso decorre exatamente porque Jesus chegou em Cafarnaum, acredita-se assim com as pesquisas teológicas que Jesus teria ido à casa de Pedro, mas Jesus chegou em Cafarnaum, o texto, os escritores evangelistas, eles dizem apenas Cafarnaum. Jesus chegou em Cafarnaum e entrou numa casa, e a casa começou a lotar de gente. Então lotou a sala, rapidamente as pessoas queriam entrar, não podiam mais, ficaram nas portas, e logo não cabia mais na porta, passaram a ficar na janela. E ao mesmo tempo, 4 homens resolveram trazer numa cama um paralítico de nascença, resolveram levar até Jesus. E eles chegaram, se depararam com aquele cenário, não podiam passar pela porta, não podiam passar pela janela, a casa estava cheia. Então diz a Bíblia que eles conseguiram subir no telhado da casa e havia uma maneira, encontraram então uma maneira de descer aquele homem, descer aquela cama, por 4 cordas. Desceu aquela cama e aquela cama veio descendo e parou na frente de Jesus. E Jesus passou a estar ali diante daquele homem que jazia paralítico ali à sua frente. Então essa passagem é que onde está esse contexto que Jesus vai dizer sobre os pecados. Jesus olhou para aquele homem e disse: filho, perdoados são os teus pecados.
Aí as pessoas se admiraram. E diz a Bíblia que começavam a razoar, a cochichar, principalmente fariseus, que diziam, mas quem é que pode perdoar pecados senão Deus? E neste momento, Jesus virou para eles, diz a Bíblia que conhecendo-lhes o pensamento, Jesus disse-lhes, o que é mais fácil? Perguntou, né? O que é mais fácil? Dizer para esse homem, perdoados são os seus pecados, ou dizer para ele, levanta-te, toma a sua cama e anda. E nesse momento, evidentemente, que fez-se um grande silêncio. Jesus então continuou, para que saibais que o Filho do Homem, é como Jesus se apresentava, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, e aí diz a Bíblia que virando-se para o paralítico que ali estava, disse, filho, levanta-te, toma a tua cama e anda. E diz a Bíblia que ele levantou-se e foi embora, andando e estava curado. E dessa forma, foi a forma que Jesus usou, se valeu para pregar essa mensagem de que ele tem poder para perdoar pecados. Sobre isso, eu ainda me venho meditando numa reflexão, que é o seguinte, o líder religioso pode, no máximo, homologar o que Deus decide. Ou seja, no plano vertical, envolvendo o ser humano e Deus, o líder só pode e deve anunciar o perdão em relação ao que Deus perdoou. Se fizer diferente, estaremos diante de dois problemas. Primeiro, que o problema do pecador não estará resolvido, como poderia parecer a alguns, pois passa a estar com um falso negativo. A exemplo de uma pessoa que, estando gravemente doente, faz um exame e este é trocado pelo de outra pessoa sadia. O doente, de fato, poderá ficar feliz, talvez até com os mesmos sintomas, mas, na realidade, a enfermidade permanece, e pior, sem tratamento, podendo levá-lo ao óbito. Sobre isso, Paulo escreve em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O segundo problema, igualmente grave, é que o líder religioso que assim procede, ou seja, afirma estar resolvido o que Deus não resolveu, age literalmente como um falso profeta, trazendo sobre si o que escreve o profeta Isaías, em Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Questão número 6, a palavra número 6. Estamos falando de 7 palavras que Jesus disse que afetam a sua vida, afeta a minha vida e a vida de todos aqueles que assistam a esse vídeo ou não assistam, sejam ricos, sejam pobres, sejam poderosos ou não, sejam crianças, adultos, homens ou mulheres, afeta a vida de todo ser humano. A 6ª palavra é João capítulo 8, 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ainda fazendo um parêntese aqui, que Jesus falou muita coisa e tudo que Jesus falou é muito importante. Eu destaquei apenas 7, agora estamos na 6ª, justamente porque o nosso tempo é exíguo para fazer esse vídeo, essa mensagem, nós não poderíamos citar tantas coisas assim, mas eu procurei selecionar 7 palavras que eu considero, até pelo nosso contexto que estamos vivendo, pelo momento atual que estamos vivendo, eu considero as mais importantes para esse enfoque. Então, de número 6, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Palavras do próprio Senhor Jesus. Sempre que medito nesse texto, pergunto, e se o Filho não libertar alguém? A resposta óbvia é que, se o Filho não libertar,
é óbvio que este ser humano não estará livre. Nesse texto, o mestre ensina que o pecador é escravo do pecado. Quando Jesus falou isso a judeus da época, foi questionado, pois diziam: somos filhos de Abraão, nascemos livres, nascemos e somos livres até hoje. Na verdade, e espiritualmente, não eram. Pois a marca fundamental da liberdade é poder escolher o melhor para si mesmo. É impossível uma pessoa livre deixar de escolher Jesus por qualquer outra coisa ou pessoa. Nesse caso, tal como os judeus da época, podem parecer livres, até pensar que são, mas segundo as Escrituras, necessitam de ser libertos pelo Filho chamado Jesus. A sétima palavra que Jesus disse e que afeta a sua vida e afeta a vida de todas as pessoas está em João capítulo 4, versículo 23. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Muito se confunde nas igrejas, em todos os segmentos religiosos, muito se confunde louvor com adoração. Mas, embora sejam próximos, são diferentes na essência. O louvor pode ser sinônimo de elogio, tanto que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 31, versículo 30, que a mulher que teme ao Senhor será louvada. Isto é, o mesmo que elogiada. Por outro lado, a adoração está muito presente no Antigo Testamento, quando o ser humano se ajoelhava e colocava o rosto no chão ou entre os joelhos. Isso está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 39. Aparece exatamente essa situação, depois que Elias faz um desafio aos profetas de Baal, e Elias, evidentemente, na direção de Deus, ele vence aquele desafio, e diz a Bíblia que parece uma multidão de Nicodemos, aquela multidão de pessoas acostumadas, que conheciam a história do povo hebreu, conhecia a história do Deus de Israel. Aí quando viram aquilo, diz a Bíblia que se ajoelharam, se colocaram com o joelho, com a cabeça entre os joelhos. Pois é, isso é uma forma de adoração que está muito presente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento é como a gente vai entender bem essa questão. E Jesus disse exatamente para a mulher samaritana, quando Jesus a encontrou. É importante dizer também, que a mulher samaritana, porque era natural de Samaria, Samaria é a cidade que foi capital do reino, teria sido lá para uns 700 anos, capital do reino do norte, e depois, ao ter sido dividido o território de Israel da época em parte do norte e parte do sul, essa parte do norte ficou inicialmente sob a liderança de Jeroboão, e houve guerras entre eles. Então a verdade é que quando João faz esse registro, a mulher samaritana, também é para deixar claro que as pessoas, de um modo geral, ali em Jerusalém, não levavam muito a sério, não tinha muita consideração, não tinha muita paciência com os samaritanos. Mas nós estamos falando que Jesus para conversar com essa mulher. Em determinado momento ele falou esta palavra. Os verdadeiros, a hora vem e é chegada, disse Jesus, em que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Nos dias de Jesus humanizado na terra, estava presente o conceito de adoração, como nós falamos. Até que Jesus, conversando com a mulher samaritana, recitou esse texto aí. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Pesquisando sobre
preços históricos de instrumentos musicais, deparei-me com um violino leiloado por 3,5 milhões de dólares, algo em torno de 11 milhões de reais. Pois bem, suponho que um instrumento desse valor produza as mais belas melodias ou louvores por mãos de exímios violonistas. No entanto, a partir dos dias de Cristo, tudo isso só será recebido por Deus como adoração se o músico se apresentar com um coração visto em espírito e em verdade por Deus. Sobre isso, Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Concluindo, falamos sobre o tema o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falamos de 7 coisas que Jesus falou e que afetam a tua vida e a minha, e a vida dos que assistirem ou não este vídeo. Para facilitar o entendimento, estão ordenadas uma após outra, mas são todas igualmente importantes. Então, retomando ainda, o número 1, quem vê a mim, vê ao Pai. O número 2, deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Número 3, errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Número 4, necessário vos é nascer de novo. E Jesus ainda completava falando para Nicodemos, porque se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. A número 5, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. E a número 6, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a número 7, os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, te oramos pelas pessoas, pelos irmãos, pelas irmãs que estão ouvindo esta palavra, esta pregação. Ó Deus, ajuda-os, Senhor, a guardar a tua palavra em cada coração, como está escrito, para não pecarem contra ti. Ó Deus, ajuda a se lembrarem, meu Senhor, das tuas palavras, das palavras do teu Filho Jesus, que o Senhor enviou ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda os teus servos, ajuda, Senhor, aqueles que te amam, ajuda, Senhor, aqueles que estão sem forças, que estão como Nicodemos, que conseguem no máximo, Senhor, chegar a procurar a Jesus de noite. Ainda assim, meu Senhor, ajuda-os, Senhor, assim como o Senhor alcançou, ao que tudo indica, pelo que temos de relato das Escrituras, assim como o Senhor alcançou Nicodemos, que o Senhor alcance também aqueles que estão fracos, aqueles que estão indecisos. Que a tua graça, meu Senhor, alcance, Senhor, pessoas. Que este vídeo, que essa mensagem, Senhor, seja um veículo teu, funcione como um bom veículo para alcançar pessoas para o reino do teu nome. Ó Deus, recebe, Senhor, portanto, a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Que em nome de Jesus você tenha sido abençoado e abençoada com esse vídeo e que você se inscreva nesse canal, curta e compartilhe. Clique seu like, lá o gostei e sinta-se à vontade para comentar. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Amém.